Evangelismo é a pregação da palavra. O poder está na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ali está o poder. Não está em nós, na nossa capacidade de persuasão, na nossa coragem, assim por diante. A expressão pouco poder pode ter muitas ideias. Talvez era uma igreja com poucas pessoas, umas pessoas não tinham celebridades, talvez de um poder econômico menor. Pode significar muita coisa. Mas por quê? Porque eles sabiam e deviam saber que o Evangelho é a pregação da palavra da salvação. E é ali que está o poder, e não nas nossas capacidades, e não em nossos métodos, ainda que eles existam, e não tem nada de errado com eles. Mas não pensar que o poder está nisso. O poder é da palavra, o poder é de Deus, o poder é do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. A palavra poder sempre tem a ideia, traduza sempre como capacidade. É a capacidade de Deus sobre nossas vidas. Nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A segunda característica é que entretanto, guardaste a minha palavra. A palavra guardar aqui é a ideia de obedecer, de ouvir, entender, refletir, meditar nela e viver nela praticando. Eles entenderam, confiam e praticam aquela palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mantém firme o modelo das minhas palavras, continuai na fé, fundados e firmes, guarda o depósito. Então a palavra guardar, aqui, nesse contexto, a gente já vai para ver que ela é usada de outra maneira logo ali mais para frente, né? Mas aqui ele está dizendo na ideia de bem-aventurado aqueles que, a palavra da profecia e que guardam, eles retêm. Por exemplo, essa palavra é usada também lá para Maria, quando falavam coisas a respeito de Jesus, diz o texto, e Maria guardava no coração aquelas palavras, né? Ali a ideia é um pouco diferente, aquilo levava ela a refletir. O que estão falando sobre o meu filho? Que coisas tão grandiosas são essas? E ela guardava no coração a ideia também de colocar na memória. Não negasse é outra característica, e não negasse. Vários incidentes aconteceram, e vou repetir aqui. O que aconteceu quando o Roma pressionou a atá-lo a matar o seu irmão mais velho, Eumenes? O que ele fez? Ele não negou o nome do irmão. Ele é o rei. Ele continuará sendo o rei, e eu continuarei não sendo o rei. Só depois da morte ele assume o trono. A ideia de lealdade e fidelidade faziam parte da história dos fundadores, dos governantes daquela cidade. E Jesus está dizendo: vocês não negaram, vocês não rejeitaram, vocês não abandonaram, vocês continuaram firmes, apesar de toda a opressão. O culto a César, a Filadélfia, anos mais tarde, aqui chegou a ser conhecida como uma pequena Atenas. Tal era a quantidade de templos que existia na cidade. César era senhor, eles deviam proclamar, mas eles não fizeram isso. Aqueles cristãos não negaram o nome de Jesus. Portanto, o sucesso do trabalho cristão não deve ser medido por nenhum outro padrão de realização. Não é o tamanho do prédio, não são as suas estruturas gigantescas, não é o número de novos edifícios, não é o ministério de carisma, de personalidade de um homem, de uma liderança, não são as multidões. Muitas vezes, essas são as medidas humanas para se medir o sucesso de uma igreja. Aqui, Jesus está dizendo que aquela igreja era obediente, guardava a palavra e não negaram o nome de Jesus. Hoje, muitos cristãos pelo mundo afora estão morrendo e sofrendo. Mulheres, crianças, homens, famílias,
torturadas, executadas, porque se recusam a negar o nome de Jesus. Ufa, ainda bem que isso não acontece aqui. Acontece. Você pode falar uma coisa, mas você vive de maneira diferente ao que você está falando. Você está negando o nome de Jesus. Pode falar coisas, pode cantar todas as músicas, pode até orar, mas no seu viver, nega, rejeita, não demonstra nada de que você é um cristão. Versículo 9. Eis que farei. Opa, que palavra interessante vem aí? Eis. O que ela significa? O que ela significa? Alguém que está acordado balança a cabeça assim. Ah, obrigado, seu Horst. É um sogro maravilhoso, né? Por isso que eu casei com a filha dele. Eis que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Jesus ama a sua igreja. Opa, desculpa, mas... Eis que farei com aquele... Onde é que eu estou? 9, tá certo, eu tenho que ler. Eu estou que nem o Erlo já. Vamos ler então, né? Eis que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eis que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. 2 vezes a palavra eis aqui. Opa, 2 vezes, então eu tenho que prestar muita atenção. Olha o que eu vou fazer com os que são da sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga? Antigamente, os judeus tinham o templo e eles se reuniam no templo. Mas eles acabaram sendo perseguidos e se espalharam pelo mundo, a tal ponto que é mais ou menos que nem brasileiro. Tem um jogo lá em Bangladesh. Aí você olha assim, está jogando um jogo de vôlei, né? O que tem na torcida? Paranistas, né? Brasileiro. Tem brasileiro lá. Em qualquer lugar. Então eles se espalharam e tinha... E o que acontecia? Como eles não podiam vir ao templo, eles criaram as sinagogas. Era um lugar de reunião. Assim eles encontram hoje em dia, arqueologia, sinagogas espalhadas por todo aquele mundo. Ali na Turquia, na Europa, na Judéia, ali no Iraque, no Irã, onde for, existiam as sinagogas. Era o lugar onde o povo se reunia. E... ela contém uma estrutura bem importante que nos ajuda a entender muitas coisas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Mas ele está dizendo aqui, e é uma palavra muito pesada, a sinagoga era, aqueles judeus se reuniam para cultuar a Deus e buscar a Deus, mas João usa uma palavra muito pesada, sinagoga de Satanás. Por que Jesus chama que eles são uma sinagoga de Satanás? Porque a igreja de Filadélfia, e na verdade em todos os lugares onde existiam, muitas vezes os cristãos enfrentaram a hostilidade de judeus descrentes. Eles rejeitavam a Jesus como o Messias. Não era a sinagoga de Deus, mas judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração no espírito.